Tem um tempo desde que eu pretendia fazer algo desse tipo, isto é, explicar a mim mesmo e a quem desejasse ouvir a agonia que eu estou passando por toda a minha vida. Eu não irei começar de pontos baixos e ir a altos, nem narrar toda a minha vida como uma biografia. Eu não tenho interesse em dissecar traumas e tudo que eu sinto desde quando nasci, mas vou dissecar alguns pontos em princípio. Também decidi que não quero usar a minha voz, então usei IA para narrar isso enquanto faço a escrita, possivelmente com imagens IA também. Mas quero que fique ciente que a pessoa por trás disso, isto é, euzinho, sou miserável, depressivo, suicídio real, alguém que passou por tudo isso. Primeiro, eu gostaria de entender como alguém com autoconsciência tem a capacidade de se compreender satisfeito em um trabalho que tira um quarto da sua vida por um salário que nem permite comprar comida direito, com os impostos aumentando e os atos inexplicáveis que um rebanho de pessoas conseguem exercer. Mesmo na pior das condições de sua própria existência, olham para trás e não acham que foi suficiente. Eu poderia dizer que o rebanho é burro ou que a sociedade é monstruosa. Eu prefiro a segunda. Tanto quanto eu não gosto de pessoas e tanto quanto não consigo me relacionar com elas, reconheço o quão a pobreza e condições naturais restritivas, internas e externas, criam uma cultura podre. Eu só não queria fazer parte disso. Eu queria achar alguma razão para a minha vida, alguma coisa que permitisse que eu me sentisse eu, não outra pessoa, e me sentisse bem fazendo o que fosse. O que fosse isso eu encontrei em algum momento, mas perdi, e não acho que irei mais recuperar por uma infinidade. Toda minha alma parece destroçada mentalmente, fisicamente e em si. Esforços no final são inúteis, simplesmente fúteis. Minha opção mais promissora é acabar com isso. Impedir que qualquer outro evento nessa minha vida continue. É como uma prisão perpétua da qual eu não consigo escapar. A sensibilidade da minha mente sobre o meu corpo torna impossível normalmente sentir prazer, ter relações reais com pessoas, sentir algo de verdade fora todos os sentimentos negativos. Algo que, quando visto no outro espectro, me causa a pior sensação possível. Eu falei que não iria falar da minha vida no sentido passado, mas na adolescência, ao sair da escola, por volta dos 12, 13 anos, comecei a experienciar medo de ser abandonado. Aquele medo de ficar sozinho, mas no meu caso era pior. Devido à forma como fui criado, com diversos traumas e uma criação horrível, esse medo tornou-se pior, tornou-se mais um trauma, tornou-se mania e depressão. Eu sentia como se tivesse que voltar ao inferno da minha casa sem ninguém, né, porque no final eu e meus traumas éramos os únicos que estavam em correlação e podiam talvez entender uns aos outros. Isso me desconectou e criou parte da pessoa que sou hoje. Não é tudo, mas pode ser visto como uma das partes essenciais desse todo. Mas eu realmente não acho que foi uma má ideia mudar a forma de ver as coisas. Esse medo me fez reconhecer coisas que eu gostava ou que aprendi a gostar. Se eu realmente decidisse que dependeria das amizades e pessoas que eu tinha na minha vida, eu não estaria vivo. E isso não é um eufemismo. De qualquer forma, é com isso que eu quero dizer ignorar. As pessoas não sabem o que acontece do outro lado da vida delas e não querem saber. Não foram feitas para agir ou pensar, foram feitas para nem agir nem pensar. Minha opinião é que alguém que vive somente pela família e pouco dá valor ao próprio raciocínio não é nada diferente de um animal. Não é como se um animal ligasse para ser relacionado como algo pejorativo. Um animal não deveria ser pejorativo. A questão é que viver em função dessas funções básicas te torna o mesmo que um, e não traça diferenças que deveriam ser traçadas para com o que é ter um cérebro como o nosso. Mas, como eu falei, são condições externas e ameaças internas. Ainda assim, seja porque eu não consigo cruzar valores com pessoas dessa semelhança, rebanho, isto é 90%, ou porque elas fazem essa maioria realmente uma merda cuspida, eu não gosto disso. Tentei e gostar disso um bom tempo, tentando entender o sentimento das pessoas e fazer sentido das coisas que elas estavam. Eu passei esse tempo e o perdi, pois os vínculos eram nada mais do que vínculos superficiais, o que era óbvio, tornando a adequação nisso mais um loop contínuo que não leva a nada. Talvez um cargo melhor por melhorar a forma de se expressar, mas isso resolveria algo mesmo na minha vida? Não, óbvio que não. Então o vazio seria minha única escapatória dentro disso. Não teria como ser, o vazio é completamente parte do problema.
Eu passei boa parte da minha adolescência tentando escapar da dor e do vazio, tentando compreender logicamente as coisas, entender as regras, para perceber que elas nem sequer se seguem. A forma que as pessoas se comunicam é esquisa para mim. Ao contrário, eu seria na verdade tal. Mas será mesmo? Me pergunto quantas vezes olharam para dentro da própria alma para decidir qual o melhor do que fazem, ou o que torna ela pessoa, quem é, ou como tornar de si algo melhor. Posso afirmar que no meu caso eu não vejo isso. Se sim, me diga o que diferenças tão diminutas fazem em meio à maré da própria existência codependente que torna cada um e cada qual um meio de análise e retroação, sempre voltar e analisar, avançar e melhorar, pois os grãos que compõem tal existência são finos e infinitos, ou grandes proporcionalmente à sua busca por mudança e pelo essencial que reside em si e em cada um que faz parte de ti. Não tem como esperar que, de alguém tão vazio como eu nesse tempo, eu juraria pelo melhor, quando a probabilidade de cada passo à frente é codependente no anterior e todo o conjunto disso é igualmente vazio. Eu buscava a ideia de criar as próprias ideias, artísticas e lógicas, filosóficas e ao mesmo tempo religiosas, no próprio sentido, no sentido de inspirar a mim mesmo a melhor e maior vontade, para que eu experimentasse em poucos momentos o que seria viver como se fosse realmente vivo e não um jurado a enforcamento. Seria eu alguém com um caminho próprio traçado. Eu viajei tão longe e me esforcei tanto para que nada alcançasse, realmente nada. Eu me atirei a estar no mesmo ciclo que estava na escola tempos atrás, mesmo tendo estudado e treinado minha mente a melhorar. Eu simplesmente voltei à mesma coisa. E, para completar, faltaria a depressão severa juntada com as tendências suicidas. Tudo porque talvez eu não consegui me encaixar, porque o tempo corre de maneira diferente para mim, porque eu não tive a sorte de conseguir progredir na vida como bem desejaria. Para de acordo com meus conhecimentos, faculdade pouco interessa, curso te dá um trabalho, mas não te permite a liberdade criativa da mudança, pois isso exige tempo, tempo e algo no meio desse espaço para se apoiar até ser algo, desabrochar ou renascer, algo que eu não tenho. De qualquer forma, eu considerei múltiplas vezes acabar com isso, e ainda continuo aqui como um rato, uma barata, uma lagartiça, qualquer outro adjetivo que é detido como pejorativo, a relativo de ter um comportamento desconectado dos demais, tendo a própria alma ou núcleo essencial presente, esquecido de tudo que tornava-se real, passeando e revoando a rotina sem mudar nenhuma partícula em meio ao caminho. Tão sozinho e distorcido, confuso e deprimido, incapaz de até mesmo dar um final à sentença, então, provavelmente, mesmo na rua, desempregado, eu devo continuar, mesmo assim, vivo. O tempo irá passar e, quando velho, eu devo olhar para trás e pensar sobre ter terminado a vida no início, no momento em que tudo podia ter começado, mas não começou, pois foi terminada, simples e indolor. Claro, fora a dor de fazer essa última escolha. Eu não sei. Eu esperava que em algum momento eu conseguisse me juntar a outra pessoa para que nos ajudássemos e compartilhássemos um mesmo objetivo. Não aconteceu. Eu só perdi meu tempo novamente, e apesar de considerar basicamente a única amiga na minha vida, ainda assim nada veio disso. Quero dizer que ainda assim eu não consegui partilhar um vínculo como amigos fazem. Eu tô cansado de socializar. Tentar ser de um jeito que não sou, seguir ordens às quais eu normalmente não me dizem explicitamente, sob regras ineptas a mim, que são dadas como óbvias no mesmo ciclo banal e fútil. Nesses cacos de efemeridade eu só vejo o vazio, e além disso, a morte encostada. Trabalhar por uma quantia miserável e ser explorado, bem-vindo ao Brasil, aqui é sempre assim. Você não é reconhecido ao menos que tenha contatos para de provar nisso. A sua estrutura social e econômica inicial te diz o que vai ser por todo o resto da vida. A evolução é retrogressão na medida que cada valor não se multiplica, mas se divide, perde valor. Na medida que um pedaço é o meio de um mesmo trânsito, isso gera confusão, congestionamento com repercussões em mais e mais violência interna, que é amplamente ignorada em cada bolha suficientemente isolada na condução partida do trabalho e dessa origem socioeconômica pertinente à pessoa, ao ser, ao grupo, tanto faz. De todo jeito, simplesmente não consigo ter energia para fazer minhas coisas todo o tempo. Tudo bem, nesse sentido, eu posso vir à frente do tribunal e falar o quão sensitivo eu sou, dizer que a dor e a felicidade são ditadas em maneiras muito extenuantes, o qual, num país onde o vazio é comum, seria óbvio que a dor seria de escolha.
Ser contente implicaria seguir meus objetivos e não me perder em pouca merda como forma de regozijo. Eu já tentei preencher minha vida dessa forma e apenas me trouxe mais sofrimento, percebendo que eu não conseguia me ver contente com nenhuma das opções que as diversificações tanto do absurdismo comum quanto do hedonismo comum me ofereciam. Eu podia sentir que a perda da abstinência era uma marca maior nisso tudo. Eu imaginava que no meu trabalho eu não conseguiria barganhar pela mudança do meu horário, que por algum motivo foi mudado e agora torna meus dias mais cansativos. E essa sensação de que eu estou simplesmente num inferno interminável vem sempre à mente à medida que a fadiga do horário e as áreas mais sensitivas de dor no meu cérebro se ativam e o resto não sabe mais o que fazer. E eu escorrego dentro do próprio abismo eterno da minha mente. Eu simplesmente chego tarde e, pouco tempo após, eu preciso dormir. Estudos mais complicados que usavam minha criatividade me deram lugar a estudos puramente quantitativos, específicos a conseguir um trabalho. Minha criatividade é inútil. Minha única habilidade criativa é pouco entendida, então ineficaz. O tempo é curto, a vontade menor, o progresso pouco devido ao tempo pouco, a vontade diminui mais ainda, a dor nisso torna impossível continuar. Então, por que não simplesmente desistir de tudo? Pois, com base no que eu gostava, era bom. Na minha habili na minha habilidade de raciocínio estranha, mais funcional da minha felicidade, sonhos e objetivos, apenas me sobrou a vontade de desabafar sobre como tudo isso foi abaixo, como partes de mim falecem todo dia e como nem chorar eu consigo mais. E que ainda não sei que motivo tornou a ser o de eu estar aqui. Dificuldade imensa de arranjar trabalho e, com o meu, no momento, num fiapo para deslizar a nada, fora todos os problemas com ele, tenho o maior de que em algum tempo eu não vou ter mais ele. E então o que farei? Não tenho ideia, eu pensei, mas se eu sei que nada vai vir da procura de trabalho e que de qualquer forma o resultado é vazio, eu vou sair dessa e morar na rua. É o destino posto, de qualquer forma. Se houver um momento em que eu olhar para cima ou para dentro e enxergar o puro inferno, como eu tinha visto anteriormente, eu acabaria com tudo. E é isso. Sem começar, sem terminar, sem continuar, um fim ambíguo. Eu imagino, caso eu conseguisse continuar e ir pela ideia de cursar matérias, coisas que para mim são quantitativamente exaustivas, pois focam no meio especializado de trabalho que não explora diferentes modelos. E quando faz, exige um tempo de reflexão própria para aprender e reaprender, interpretar e compilar na nossa mente, de modo que fazemos as contas e obtemos o resultado. Bem, ao menos se for como o meu caso, quando eu mudo minha forma de pensar ou me atenho a uma rotina pouco estimulativa para a minha mente, ou que eu não consiga me pôr a pensar por contínuos esforços corporais que, para alguém sensitivo, destroem o fluxo de pensamento e ferem a memória, que torna-se confusa com pouca energia e estímulo para me manter em evolução. Novamente, vou vir e dizer: tudo bem, o fato de eu ter TDAH seja o culpado aqui, certo, amigos? A falta de estimulação interna para manter um fluxo coerente e inteligível à minha mente, tanto quanto informativo. Pois é, pode me considerar culpado mais uma vez. Então, TDAH, autismo, hipersensitividade, o que mais? O que mais eu teria sido abençoado nesse grandioso presente de Deus que foi marcado a mim? Obrigado, Deus. Irei ser otimista e agradecer todo dia pelo belo presente que me deu, principalmente quando tiver sido roubado na rua perdendo meu celular, né? E a única coisa que ainda continha algo significativo de mim. Consigo ver de fundo quão lindo isso deve ser, até lentamente definhar como todo mundo faz. Um ano por vez, e no final, vai ter uma surpresa incrível te esperando. Teu cansaço mental, sua ansiedade e um belo copo de café super taxado. Aproveite a sua vida incrível. Não existe um desabafo único e direcionado por um momento na minha vida que melhoraram o continuar dela. Conversas são de pouco, apenas o que atém à sua vazão emocional, na medida que ela resolve um conflito dentro de alguém. É esse o propósito dela e não há conversa que resolva isso. Então, não, eu não quero conversar sobre, amigo. Ações dizem mais do que qualquer palavra. Quando ações são minimizadas e não pretendidas a entender um problema maior para se lidar com o próprio você, abre portas à própria ideia de que a sua fraqueza é tão produto do sistema quanto ele é de si mesmo. A fraqueza apenas perpetua o movimento e pioraria tanto a mim quanto a você, que está muito bem apenas na sua. E não, eu não quero conversar, amigo.